do Senhor aos irmãos. Amém? Pode sentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Estamos na casa do Pai, para junto nós aprendermos da palavra do Senhor, não é? Estamos vivendo em tempos de medo, de expectativa, não é verdade? Estamos passando por algo mundial. Eu venho dizer qual é a minha posição a respeito disso. Eu tenho a minha posição estabelecida no que ando vendo, procuro sempre estar informado sobre isso, informado sobre este momento em que o mundo está passando. Tenho uma convicção muito clara a respeito do momento que estamos vivendo. Nada mais é do que um impulso da China para trazer para nós, eu digo o mundo todo, desestabilizar a economia mundial. Essa é a realidade, não é? E está conseguindo, porque na realidade há um impasse muito grande na economia mundial, e nós estamos vendo que este impasse na economia mundial beneficia algumas áreas da China. Então, nós entendemos que isto é uma grande tacada, não é? E nós sabemos disso por fontes jornalísticas a respeito deste vírus, que na realidade é um vírus que foi fabricado em laboratório para destruição em massa, não é? Então, na realidade, está bem claro para todo mundo de que é algo para desestabilizar a economia mundial. Então, nós sabemos que tem tido um reflexo muito grande na economia mundial, e nós temos visto isso. Grandes potências vivendo um caos econômico, porque aonde não gera, transforma-se em caos. Então, e quando nós olhamos também para a palavra de Deus, eu gosto sempre de dizer que o ímpio não tem esperança nenhuma. O ímpio não tem nenhuma esperança. O ímpio não tem nenhuma fé. Eu gosto sempre de dizer que Deus guarda seu povo. Estamos numa sociedade, mas Deus guarda seu povo. E olhando para a Bíblia, dentro dessa mente, dessa ideia clara que a Bíblia mostra para nós temos visto que Deus sempre poupou seu povo. Porém, estamos em uma sociedade. Estamos em uma sociedade. E nessa sociedade, Deus coloca a sua igreja. Deus permite que a sua igreja esteja participando de todo o movimento social. Nós podemos ver que a igreja não está isenta no mundo à parte. Mas o próprio Jesus nos ensina que, na oração de João capítulo 17, deixa bem claro para nós que Jesus tinha uma preocupação para que o Pai livrasse seus filhos do mal. Senhor, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Esta foi a oração intercessória de Jesus pelos discípulos e pela igreja. O ímpio não tem esperança, por isso que o ímpio se desespera. Olha, use máscara, lave mão, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo lá. Nós já passamos por N situações. Quando você estuda a história passada, nós passamos já N situações, várias epidemias, passamos por vários momentos críticos, não é? Quem é estudioso sabe disso. Quem lê um pouco sobre a história das epidemias vai ver que o mundo sempre passou por grandes epidemias. Sempre passou. Então nós estamos sujeitos ao mal. Por isso que eu entendo que Jesus, ele ora no capítulo 17 de João: Pai, eu não peço que os tire do mundo, porque eles fazem parte do mundo. Eu peço que o Senhor os livre do mal. E nós estamos vendo, irmãos, um pânico entre as pessoas. E é isso que nós não podemos ter, pânico. Nós não podemos se desesperar. Nós não podemos mudar o nosso curso. Nós temos que sim procurar ver quais são as coisas que nós temos que fazer para melhorar
a nossa vida diária, né? Com prevenção, não é? Mas não precisamos se desesperar. Tem pessoas que estão indo para o mercado, já fazendo compras grandes, comprando compras grandes de coisas, disso, daquilo, outro. Irmãos, não é tempo disso. Não é? Nós estamos vendo aí. Não é? Nós estamos vendo. Hoje, pela manhã, eu estava vendo na CNN, que graças a Deus, não é? Tem uma CNN do Brasil agora, nós ficamos bem informados com uma notícia séria, não é? E nessa manhã eu estava ouvindo no jornal da CNN, um empresário no Nordeste, vendendo álcool em gel a R$190. Entendeu? Então, são coisas, sabe, são coisas que fogem da nossa mente. Então, não é momento de pânico, não é momento de se desesperarmos, não é momento de nós pensarmos. Estamos vendo sim, que é isso que eu quero enfatizar. Estamos vendo sinais de que Deus está irado com os moradores da terra. Estamos vendo isso. Deus está irado com os moradores da terra. E esta ira, ela vem através de uma rejeição ao nome de Jesus, ao sacrifício de Jesus, e viver nenhuma vida ímpia. Então nós podemos ver que o mundo está um caos, porque na realidade Deus está permitindo essas coisas tocarem a terra. Deus está permitindo essas coisas tocarem a terra para que as pessoas vejam e entendam a respeito da vida espiritual, de Deus, do Cristo, da vida justa, ímpia, santa na terra. Nós estamos vendo o juízo de Deus na terra. Então nós, como cristãos, temos uma palavra de esperança. Tem alguém ainda no controle de todas as coisas. Tem alguém ainda no controle de todas as coisas. Então, isto vem para trazer para nós entendimento. Você pode observar, nos dias de hoje, que está sendo alardoado com sinais de que esse coronavírus mata, e esse coronavírus, ele mata em poucos dias, não é? Nós estamos vendo o alarde desse. Então, para os crentes que já não vinham para a igreja, não vêm com a desculpa do coronavírus, não é? Nós podemos observar nos dias de hoje. Você não vem no culto? Por causa do coronavírus, né, pastor? Né? Não, é por causa da preguiça, é por causa da indisposição, falta de fé, falta de ânimo, né? Já desviou faz tempo da fé e agora é coronavírus é ocupado, né? O capeta, eu acho que ele fala assim, puxa, ainda bem que colocaram outro negócio para colocar no ombro agora, porque chega de colocar só para mim, não é? É o diabo, pastor, que me impediu, não é? Mas olha só, nós estamos, irmãos, vivendo um tempo crítico. E se você me perguntar assim, pastor, quais são os sinais que o senhor enxerga nessa sociedade que faz para nós um alerta geral como crente agora, como crente? Irmãos, a única maneira de nós paralisarmos o juízo de Deus sobre a terra é uma conversão em massa de pessoas. Pasmem agora o que eu vou dizer. Conversão em massa, não estou dizendo de pessoas que não conhecem a fé. Estou dizendo de crentes. De crentes. Porque você sabia, olha só, há uma única coisa que bloqueia a ira de Deus e o juízo de Deus numa terra. Alguém pergunta para mim assim, o que é, pastor? São os filhos de Deus. Pastor. Os sinais da ira de Deus são evidentes quando a igreja se apostatar. E os sinais da vinda de Jesus é quando a igreja se renovar. Amém? Estes são os sinais. Então, a única maneira de se paralisar a ira de Deus sobre a terra é conversão em massa de crentes. Eu não estou dizendo, irmãos, que é frequentar uma igreja. Estou dizendo é mudar os princípios. Nós estamos vendo nos dias de hoje isso. Quando Jesus fala assim, vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Para conservar. Mas e se o sal for insípido? De nada presta. Mas antes será pisado pelos homens. Ou seja, é o curso natural
do sal que não salga. O Senhor nos colocou como sal para trazer proteção e conservar esta carne imunda e podre que está aí fora. Mas o sal contribui para que o resto não se estrague. Por isso que ainda Deus conta com um saleiro muito grande na terra. Amém? Deus conta com um saleiro muito grande na terra. Então, a maneira de Deus não trazer juízo sobre a terra, ou fazer com que o juízo seja aplacado, é uma conversão em massa dos filhos de Deus. Por que é que Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma? Aí Abraão fala assim: mas Senhor, o Senhor não pode destruir Sodoma? Olha, um homem querendo destruir Deus. Está entendendo? Aí Deus pergunta assim: mas por que, Abraão, não devo destruir Sodoma? Porque lá tem justo, Senhor. Lá tem justo. O Senhor vai destruir Sodoma? Lá tem justo. Abraão, eu não vou destruir Sodoma se lá tiver 50 justos. Irmão, se tivesse 50 justos em Sodoma, Deus não destruía ela. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite? Essa é a minha visão. Nós estamos vivendo uma crise tamanha que Deus está irado com os moradores da terra. E como Abraão diz assim: mas Senhor, não tem 50, e se tiver 40? Você acha que Deus não sabia? Hã? Senhor, se tiver 30? Senhor, se tiver 20? Se tiver 10? Da maneira que ele foi diminuindo, 50, 40, 30 e 20 e 10, ele foi dizendo para Deus: o Senhor vai destruir? Se tiver o número que você me disse, Abraão, eu não destruo. Então, o que poupa uma terra do juiz de Deus são os justos que tem nela. Aleluia! O que poupa, irmão, esta terra são os justos que ainda estão aqui. São os filhos de Deus que ainda estão aqui. De tanta imundície que nós vemos nos dias de hoje, Deus está poupando a terra, porque ainda os filhos de Deus e o Espírito está aqui. Aleluia! 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 Eu só tenho visto uma coisa, e tenho uma notícia: vai piorar. Vai piorar. Nossa, pastor, o senhor é otimista, hein? Estou dizendo, vai piorar. Deus abençoe, meu irmão. Vai piorar. Por que vai piorar? Por que vai piorar? Porque os sinais estão vindo para que haja uma conversão, um arrependimento. São sinais que Deus está enviando sobre a terra. São sinais, vocês que me acompanham aqui, vocês que estão pela internet, o que nós estamos vendo nos dias de hoje são sinais. Sinais evidentes de que Deus está irado com a terra. Aleluia. Deus está irado com a terra. Então isto traz para nós o que aconteceu no passado. Deus estava irado com a posição de Faraó. Por quê? Porque Deus falava uma coisa, Faraó fazia contrária. Olha só. Deus falava uma coisa, Faraó fazia o contrário. Deus falava uma coisa, Faraó fazia o contrário. E todas as vezes que Faraó contrariava a Deus, era uma praga que vinha. Era uma peste que vinha. Era uma desgraça que vinha. Nós podemos ver em Êxodo, capítulo 12, conta a história da libertação de Israel. Cada praga que vinha, é porque Deus falava algo, Faraó fazia o contrário. Ó. Não, como birra, eu não vou fazer o que o senhor disse. Pastor Moisés estava lá. Pastor Moisés falava assim: Deus, Faraó, mandou te dizer isso aqui. Não, isso aí é você, pastor Moisés. Não vou fazer o que você está falando, mas é Deus que está dizendo. Não é? É, irmão, a gente sofre.
Sofre não é porque a gente quer sofrer, sofre porque é tão simples obedecer. Amém? Nós podemos ver, irmãos, foram 10 pragas, ou 9 pragas que Deus envia. Das 9 pragas, Faraó, ele fecha o coração e as pragas vindo. E as pragas vindo. Nós podemos observar que temos passado já muitas turbulências. Eu, desde que me conheço como gente, já passamos por vários períodos na nossa nação. Passamos aí vários períodos de epidemia, das coisas que estão acontecendo. Não é? Então, isso são sinais que Deus está permitindo chegar, tocar a vida das pessoas. Agora, existe algo para nós tão interessante e tão importante, que significa o quê? Deus, ele tem um propósito estabelecido e ele não muda. Deus tem um propósito estabelecido e ele não muda. Deus não muda. Ele continua da mesma maneira. Veio 9. A hora que estava um caos o Egito estava um caos, de tanta desgraça acontecendo, de tanto mal acontecendo, e Faraó com o coração duro, fechado. Só que chegou um momento que Deus, ele envia sobre a terra o anjo da morte, para visitar o Egito. E naquele momento que ele manda o anjo da morte para visitar o Egito, ele dá uma recomendação ao povo de Deus. Por quê? Porque foram tanta praga vindo, e o povo com o coração duro, tantos males vindo e o coração fechado. Aí entra naquilo que eu sempre digo: Deus protege seus filhos. Deus guarda seus filhos. E esta é a minha posição. Nós estamos pregando evangelho, vivendo em sociedade, mas nós vamos até onde Deus nos mostra. Ó, é até aqui que você pode ir, agora daqui para frente, faça o que eu vou lhe mandar. A Bíblia vai dizer para nós em Êxodo, no capítulo 12, verso 22, olha o que Deus vai dizer a respeito do anjo da morte vindo sobre o Egito, que era a última ordem de autoridade de Deus sobre a terra do Egito para a libertação do povo de Israel. Êxodo capítulo 12 mostra para nós a saga da saída do povo do Egito, de que maneira seria e o que aconteceria. Então, das 9 pragas que Deus envia sobre o Egito, eu já estou pregando, não é nem uma conscientização, é uma pregação já, não é? Olha só, das 9 pragas que Deus envia no Egito, o povo estava vivendo em sociedade. O povo estava na sociedade. Eu acho lindo isso, que o povo estava suscetível também às mesmas pragas. Quando o rio Nilo se transforma em sangue, o povo também bebia água. Quando veio a praga de gafanhoto, de úlcera, o povo estava em sociedade. Quando veio a praga as desgraças acontecendo nas plantações, o povo também tinha colheita para fazer. Olha só, mas o povo estava de forma a ir e vir. Tinham liberdade para ir e vir. Até ao dia que Deus diz a eles assim: agora chega, Moisés, eu quero que você dê uma ordenança para meu povo. Então, no verso 22 está dizendo assim: então, tomai um molho de isopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Olha só. Nós vemos que das 9 pragas eles estavam vivendo em sociedade. Quando chegou o último estágio, que Deus não vê arrependimento no coração de Faraó, e ele não enxerga aquilo como algo vindo de Deus para libertar o povo dele que estava cativo no Egito. Então as pragas vinham, as maldições vinham, todas as desgraças vinham. Até que Deus fala assim: agora chega. Por quê? Porque nessa última praga que eu vou enviar o anjo da morte. Então vocês vão estar em casa, com a família de vocês, vão matar um cordeiro, o sangue do cordeiro vai ser aspergido na porta. Vocês não vão sair de casa, por quê? Porque o anjo da morte vai passar sobre o Egito. E aonde não estiver a marca do sangue, todos morrerão. Todos vão morrer. Aleluia. Está entendendo? Então, nós estamos vivendo em sociedade. Estamos vendo as pragas aí vindo acontecendo. Até então,
até então, nós estamos ouvindo notícias de longe. Notícias de longe do que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo. Quando nós começarmos a ver isso no Brasil, se porventura vier a acontecer dentro de uma realidade social, nós temos que entender que Deus, muitas vezes, permite-nos ficar em casa. Amém? E a igreja é a última instituição que deverá fechar as portas. É a última instituição, mas você vê que o mal é tão astuto, que a primeira coisa que as pessoas querem fechar é a igreja. Está entendendo? Shopping pode ficar aberto, shopping pode ficar aberto, as escolas fecharam também, não é? Shopping, comércio, ônibus, metrô, tudo funcionando. Trabalho, tudo funcionando. Está entendendo? Só a igreja que tem que fechar as portas. Só a igreja que tem que fechar as portas. Como se a igreja fosse o mal da sociedade. Então nós temos em mente o quê? Nós temos em mente que estamos vendo tudo isso acontecer, esse pânico, essas coisas. Eu disse para os irmãos, não entrem em histeria, em pânico, essas coisas, porque acreditamos que temos um Deus que está no controle. Está no controle de tudo. E o que Ele disser, nós vamos fazer. O que Ele falar, nós vamos cumprir. Amém? É inegável que nós não consigamos enxergar o mal na sociedade. Eu não consigo negar, não, isso que está acontecendo é algo comum, não é algo comum. Isso é surreal, isso aí eu posso entender que isso daí sim é o mal atingindo uma sociedade, por permissão de Deus. Então, estejamos atentos por esses dias, amém? A princípio a igreja continuará com seus trabalhos até segunda ordem, e nós vamos em nome do Senhor Jesus. Eu posso entender assim, a igreja vai fechar as portas quando não tiver mais metrô, ônibus, mercado, loja, tudo fechado, a igreja fecha as portas. E mesmo assim fica alguém aqui ainda, eu vou ficar aqui orando ainda pelo povo. Amém? A porta vai ficar aberta, eu fico aqui orando. Amém? Até a segunda ordem. Quando nós vermos isso acontecer, aí a igreja faz a sua parte. Com certeza. Aí a gente se reúne na casa. Por quê? Porque aqui, Deus falou assim, vocês vão matar um cordeiro. Essa é a parte boa. Vocês vão matar um cordeiro. Aí se o cordeiro, ele for grande demais para uma família, convide outra família para estar junto. Amém? Nós vamos fazer churrasco, nós vamos fazer churrasco. Pastor, eu comprei muita carne, vem para cá também. Eita glória! Amém? Combinado? Glória a Deus. Duro é a pessoa falar assim, pastor, eu comprei muito bucho para mim sozinho. Eu falei, fica para tudo aí para você. Ai, Jesus amado, hein? Amém? Então, se alguém comprar carne demasiada aí, fala aí, pastor, é muita carne para nós aqui, nós vai... Amém? Glória a Deus. Hã? Bucho pode deixar para os irmãos comer aí. Eu não como, não. Amém? Convida outra família. Amém? Convida outra família aí para comer bucho. Amém? E os irmãos da internet também. Se for fazer bucho, convida outra família. Eu não vou, não. Ai, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a nossa posição. Entendemos que tudo isso que nós estamos vendo é para enfraquecer a economia, que é para trazer para nós um alarde de pânico. Vemos que tudo isso está sendo preparado. Vocês estão conseguindo pegar, irmãos, e observar, o intento que está por detrás de todas as coisas? Você está conseguindo entender? Aquilo que está por detrás. Então, grave bem o que eu vou dizer. No governo do anticristo será dessa maneira. O governo decreta e acabou. Está entendendo? A autoridade decreta e acabou. Então, o governo do anticristo, que nós estamos prestes a ver, não quero estar aqui, mas vai acontecer, vai ser dessa maneira. Amém? Essa apreensão.
Lógico que não. Está entendendo? Olha só, eu acho lindo, é maravilhoso isso, não é? Esta fé numa posição. Olha só, certa feita disseram assim para Jesus: Jesus, não vá para Jerusalém, porque lá vão te matar. Jesus olha para a pessoa e fala assim: mas não tem 12 horas no dia? Ou seja, a qualquer momento eu posso ser preso, não é? A qualquer momento eu posso ser, eles podem me pegar e me prender e me matar, não é? E Jesus foi para Jerusalém. Agora, certa feita, disseram assim: Jesus, não vai para Jerusalém, não. E Jesus realmente não foi para Jerusalém, porque ele sabia o tempo, sabia o momento, sabia entender o momento. Amém? Então, é uma realidade. Tem pessoas que nem aconteceu, irmãos, nem aconteceu nada de tão terrível no Brasil. Já estão morrendo antes. Não é verdade? Deixa sair o tiro primeiro, depois ele morre. Tem pessoa que morre antes de dar o tiro. Amém? Então, nós vamos continuar na fé, no ânimo, na paciência, nós vamos continuar a nossa fé. E, como eu disse, até Deus disse assim: meu filho, olha, agora está piorando o negócio, fique para dentro, se isola, tome cuidado de ti e da tua família, convide mais alguém para estar junto e espero que vai acontecer. Amém? O anjo da morte passou no Egito, matou todos que não tinham o sangue nos umbrais, e o povo de Deus estava onde? Glorificando a Deus, participando do culto com o Cordeiro. Aleluia! Olha a preocupação que estavam os crentes da época, irmão, fazendo churrasco de cordeiro. Hã? Todo mundo do Egito com medo. Como que estavam os filhos de Deus? Fazendo churrasco de cordeiro. Tá entendendo? Então, temos que ter precaução? Com certeza, estamos na sociedade. Porém, nós não podemos ficar com esse medo extremo. Amém? Isso não é de Deus. Temos que estar vendo sempre por dentro das notícias, como estamos, não é? E temos uma esperança viva que é o Senhor. E Ele ainda tem o controle de todas as coisas na mão. Ele não perdeu o controle não, irmão. Amém? Ah, coronavírus, coronavírus, coronavírus. Como que está a igreja na China? Orando. Não é verdade? É? Coronavírus, coronavírus, coronavírus. Como que está algumas pessoas na Itália? Cantando quão grande é Deus. Amém? Então, em todos os lugares, em todos os momentos, Deus será glorificado. Acabou. Amados, nós vamos então dar início a um tema dentro desse estudo que nós estamos fazendo sobre o reino de Deus, que talvez, dentre todos os temas que nós já vimos, este é o mais emblemático, é o mais interessante, importante, não tão quanto o reino de Deus. Porque quem está no reino de Deus não se preocupa com o diabo nem com o inferno. Amém? Grave bem isso que eu vou dizer. Quem está no reino de Deus não se preocupa nem com o diabo, nem com o inferno. Porque está no reino de Deus. Então, isto aqui é para questão de informação, questão de entendimento, para desmistificar na mente da pessoa o que significa inferno. Muitas pessoas têm medo do inferno, não é? Muitas pessoas têm medo do inferno. E se eu falar para você que você vai para lá? Vou te amedrontar mais ou não? Se eu falar que você vai para o inferno, ó, o Juarez já aprendeu comigo lá. Ó. Se eu falar que você vai para o inferno, não é? É. Então, eu vou ensinar para vocês, não sei se vou terminar hoje, acredito que não, mas eu vou falar sobre o inferno. Qual que é o propósito do inferno? Por que do inferno? Quem criou o inferno? Para quem foi criado o inferno? Que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, não é? Até quem diga assim, ó, Deus é amor e justiça. Deus sendo amor e justiça, não seria maldade e injustiça mandar o homem para o inferno? Se nós analisarmos friamente, Deus sendo amor e Deus sendo justiça, não seria muita maldade desse Deus
mandando as pessoas para o inferno? Não seria muita injustiça mandando as pessoas para o inferno? Alguma coisa parece que não está em sintonia com esse Deus, não é? Então eu sou um cético, não acredito em Deus, mas eu, que não acredito em Deus, consigo dizer para você que você tenha fé num Deus mau e injusto. Você tenha fé num Deus mau e injusto. Por quê? Porque não é coerente você dizer que tem fé nesse Deus. Peraí, se Deus é amor e justiça, não é compatível, então, o inferno. Duas coisas estão acontecendo erradas aí. Ou Deus não é bom e justo, ou o inferno não existe. Amarra a nossa cabeça, não amarra? Hã? A nossa cabeça não dá um nó? Parece que nós estamos falando duas coisas distintas aí. Fé, razão. Nós estamos falando de duas coisas, porém, irmãos, se Deus, esta é a minha opinião, se Deus é amor e justiça, e não houver punição para todos os maus, aí Deus é mau e injusto para quem se converteu a Ele. Sabia? Se alguém perguntar para nós assim, ó, Deus é amor? É. Deus é justiça? É. Então, não tem nada a ver com Deus. Tem sim. Por quê? Porque Deus é amor e justiça para todos aqueles que o temem. Todos aqueles que o temem. Todos aqueles que o honram. Então, Deus seria injusto e maldoso com aqueles que, vivendo numa vida promíscua, sendo levados à sensação, emoções e direção de Satanás para afrontar esse Deus e continuar vivo. Seria injusto e maldoso Deus comigo, que estava no destino dessa pessoa, no caminho dessa pessoa, mas eu me converti ao Senhor, mudei meus caminhos, mudei a minha vida, honra a Deus. Seria injusto para comigo se Deus não fizesse nada com essa pessoa. Então, biblicamente olhando, é isso. Quando nós olhamos para a palavra inferno, que é o que eu vou ensinar mais profundo, assim, explicado para você, quando nós olhamos para a palavra inferno, todas as pessoas, na maioria das religiões, acreditam numa punição do mal. Todas. Independente de qualquer religião, todas acreditam na punição do mal. Aí uma pergunta, se existe a punição do mal, quer dizer que o mal existe. O mal, ele é uma força influenciadora, porque o mal não estava no Éden. O mal não estava no céu. O mal é uma força influenciadora, que ao propagar no coração da pessoa o mal, ele torna a existência no mundo físico. Porque o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Está entendendo? O mal não existe. Porque o mal estava em Deus. Até quem diga uma pessoa assim que o mal é de Deus, mas Deus diz que eu criei o mal. Deus diz que a criação do mal é algo real e vem da parte dele. Porém, o mal está em Deus. O mal, olha só, o mal por si só, ele não é tão mal como nós podemos imaginar. Por quê? Porque Deus, conhecendo o bem e o mal, ou sabendo o bem e o mal, existindo o bem e o mal em Deus, Deus tem onisciência. Deus sabe o amanhã. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos lidar com o mal porque nós não somos cientes do que vai acontecer amanhã. Por isso que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. É o dia que eu vivo e eu posso contemplar que mesmo sendo justo eu posso viver o mal.
e também eu posso praticar o mal fora de controle. Você pode observar uma pessoa que você fala assim, nossa, mas que pessoa bondosa. Em dado momento, essa pessoa vai agir com maldade. Pode observar. A pessoa pode ser mais boa possível, mas um dado momento na vida da pessoa, ela vai ter atitudes más. Você vai falar assim, nossa, mas essa pessoa falou isso? Essa pessoa fez isso? Por quê? Porque o mal em nós, ele é incontrolável. O mal é incontrolável. Porque quando Adão peca, o que Satanás induz ele fazer? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem eles já conheciam e administravam o bem e viviam o bem, porque eles estavam em Deus. Agora o mal eles não conheciam. Quando ele sai de Deus, eles não conseguem segurar o mal, eles não conseguem fazer com que o mal seja dominado. Mas eles são dominados pelo mal. Aí nós podemos ver que a essência do mal é uma vida ausente de Deus. Então, esta semente nós temos. Esta semente de Adão nós temos. Por quê? Porque nós recebemos de Adão a semente, a genética humana. E a genética humana foi transtornada pelo mal. Então você pode ver, muitas pessoas são até bondosas, generosas, mas em um dado momento essa pessoa vai usar de maldade, vai fazer maldade, vai falar maldade, vai viver maldade. Porque essa maldade é algo incontrolável. Então, Deus sabedor deste algo incontrolável, olha só, Deus sabedor deste algo incontrolável, ele tem um plano. Quando Deus cria todas as coisas, Deus faz todas as coisas, ele cria também, ele faz também, ele traz à existência também um lugar para punição. Antes mesmo de Lúcifer pecar em maldade contra ele, exalar o mal na sua essência e descontrolavelmente, ele é seduzido pelo mal, peca contra Deus e induz outros anjos a pecarem contra Deus. Deus já sabia que ele ia fazer isso fazia tempo. Por quê? Porque na criação de todas as coisas, Deus também já faz o inferno. Oh, Deus maravilhoso. Amém? Deus é maravilhoso demais. Então vamos tentar imaginar. Deus na criação de todas as coisas, antes mesmo de criar a terra, na sua eternidade, ele já cria 3 céus, uma terra e um inferno. Deus é Deus. Está entendendo? Deus é Deus. Deus cria 3 céus, Deus cria uma terra e Deus cria o inferno. Então, à medida que as coisas se elevam, por quê? Porque nós estamos no nível de ACA. Para o judeu, o nível de ACA é o nível de ação. É nesse mundo de ação que vivemos. Você pode observar, tudo é ação, reação, ação, reação, ação, reação. Agora, olha só, uma ação maldosa tem uma reação maldosa. Uma reação bondosa tem uma reação bondosa. Então, esse mundo de ação e reação, ação, reação, ele consegue interligar o mundo espiritual. Então Deus cria primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. À medida que estes níveis se distanciam, vai se distanciando também o seu domínio. O homem consegue dominar esse primeiro céu, que é o céu azul, o céu da atmosfera, não é? É esse céu que nós temos aí acesso. As aves dos céus voam, os pardais voam, os aviões voam. Tudo está delimitado a este primeiro céu que até com os olhos nus nós conseguimos ver. Você olha para cima e fala assim, olha que céu bonito. Não é? Olha só. Então, todo este céu que nós temos pela frente, na nossa visão, acima, nessa visão, este céu nós podemos controlar com o mundo de ação. Nesse mundo de ação e reação. Ação, reação, ação, reação. Que é o primeiro nível. O homem pode pode subir com um avião, o homem pode flutuar com um paraglider,
O homem pode fazer um aviãozinho pequeno, desses bimotor pequenininho que voa para lá e para cá. Está entendendo? Ó, eles fazem algo aqui, nesse mundo, nesse primeiro céu. Aí temos 2 outros céus, ou céus para cima, que mostra para nós que o homem está limitado, que é o céu do universo e o céu de Deus. Ó, nesses 2 céus, um só nós conseguimos, como homem, ser humano, nesse mundo de ação que nós vivemos, ação, reação, nós podemos até chegar neste segundo céu, que é o céu do universo. Está no ambiente do universo. Pode ver, o homem manda para cima sondas, espaçonave, ó, manda radares, está enchendo esse céu para cima, ó, mas uma hora a reação virá da maldade do homem. Se no primeiro céu tem essa reação, imagine o segundo céu, também tem essa reação. Agora, o céu de Deus não é induzido pelo mundo de Asiá que vivemos, ação, reação, ação, reação, ação, reação. Ó, então, neste céu, que é o céu de Deus, por isso que eu amo a Bíblia, porque Paulo fala assim, eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, ele viu ou entrou no terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito saber. Então, logo nós entendemos que neste céu de Deus, neste céu de coisas inefáveis, que não está limitado à reação do mal, não está suscetível à reação do mal, o mal não pode tocar, porque lá é Deus quem governa, está entendendo? Então, logo nós entendemos que nesse terceiro céu, Deus, quando cria 3 céus, delimita a terra e passa a criar um ambiente para baixo dessa vida que vivemos, que é o inferno, que eu vou explicar direitinho para você, que é o inferno. Então, o inferno, o escritor diz que é para baixo, para se desviar do céu que é para cima. Quando nós olhamos nos textos bíblicos, nós temos o entendimento de que o inferno é para baixo. Nós vamos aprender isso. Mas note que a palavra inferno, ela não está limitada apenas à sepultura, que para lá nós vamos. Essa palavra inferno também está designando para nós um ambiente de que um dia seres espirituais e seres mortais como nós, um dia preencherão espaço. Inferno como tormento e punição. Então, este entendimento de punição pelo mal está na raça humana. Independente da língua, a raça, a crença, todo ser humano entende a respeito da punição. Porque punição é a primeira coisa que nós aprendemos desde criança. A punição é a primeira coisa que nós aprendemos desde pequenininho. Você pode observar, não faça tal coisa, porque senão o bicho-papão vai pegar. A polícia vai pegar. Não é? O pai com a mãe fala assim, ó, não faça tal coisa, porque ó, a polícia lá, a polícia, hein? Não é? A criança fazendo alguma coisa fala, bicho-papão, vem aqui pegar esse menino aqui. Não é? Olha só. Então, nós já desde criança recebemos em nós uma carga de informação de que o mal existe. Por que o mal existe? Porque o mal está no ser humano, impregnado no ser humano. E automaticamente, quando o mal está impregnado no ser humano, ele sabe que haverá punição. Porque quando o homem peca em Adão, olha só, quando o homem peca em Adão, Adão sai de Deus. Deus é espírito, Deus não é físico. Então, quando a Bíblia fala para nós que Deus entrou no jardim, diz assim, Adão, aonde tu estás? Deus não entra como nós, caminhando no ambiente, porque não existe nenhum lugar que Deus não esteja. Deus está em todos os lugares. Aleluia! Deus está em todos os lugares. Então, esse entendimento de que Adão está distante e Deus vai em direção de Adão, não é no mundo físico, é no mundo espiritual.
Por quê? Porque quando ele peca diante de Deus, o mal é instaurado, ele não sabe lidar com o mal traz medo. Você pode observar, o mal não traz medo, desde criancinha você não está ensinado, não está ensinado a ter medo do mal, ter medo do escuro. Olha lá, olha que escurão lá, não vai lá não, olha o escurão, ó. Né? Então, tudo aquilo que está em trevas, agora traz medo para o ser humano. Tudo aquilo que o ser humano não tem segurança, porque quando ele sai de Deus, ele perde segurança. Mas a primeira coisa que nós temos, irmão, quando nós voltamos para Deus é segurança, confiança. Aleluia! A primeira coisa que Adão sente depois de sair de Deus, medo. Por quê? Porque agora ele não sabe lidar com o mal. Ele não consegue lidar com o mal, porque o mal agora faz parte da vida dele, mas não estava no plano de Deus para a vida dele. Então ele não sabe lidar com o mal. Então o mal é uma sensação que temos de que alguma coisa vai acontecer conosco, seja em vida ou seja na outra vida. Então toda religião, irmãos, todas as religiões que os homens procuram, todas elas dizem para nós a respeito do mal, da punição do mal existente. Então, muitas vezes nós estamos só no ambiente da igreja, não é? Nós nos convertemos e nós começamos agora só a ter o ambiente da igreja, onde fala sobre céu, glória, anjo, poder. Fala do inferno de pouquinhas vezes, não é? E dessas pouquinhas vezes que fala, ainda alguém diz assim, nossa, mas o pastor só fala de diabo, só fala de inferno, só fala de morte, só fala de tragédia, só fala, não é? Olha só. Então, este ambiente que nós estamos, da casa de Deus, este ambiente que nós estamos de amor, de fraternidade, este ambiente que nós estamos, nós preenchemos a nossa mente e achamos que não existe nada além do que aquilo que nós ensinamos aqui. Vocês não imaginam o que as religiões ensinam a respeito da punição do mal. O mal existe. E o mal está impregnado na raça humana. Este mal, ele está impregnado no nosso ser espiritual. Agora, a punição do mal para nós é muito clara na vida das pessoas. Então, olha só o que as religiões falam. O que as religiões falam a respeito da punição do mal, ou da existência de uma punição após essa vida. E o que as religiões oferecem às pessoas que são seus adeptos. O que as religiões oferecem. O que as religiões fazem. Então essas religiões são religiões orientais, são religiões que são poucas conhecidas pelo nosso estado geográfico, não é? Então, conhecemos pouco a respeito dessas religiões, mas algumas delas nós temos conhecimento. O que oferece às religiões para que este mal, que vem como punição, seja ela inferno ou seja no estágio intermediário, o que as religiões oferecem? Então, a religião budista acredita no inferno como Naraka. O Sansara é a roda viva. Se trata de uma ação contínua. Por exemplo, podemos encontrar lugares nos quais as almas são limpas e purificadas, para que possam ascender a outros planos e reencarnações mais elevadas. Então, o budismo acredita que existem níveis de purificação pelo mal cometido e acreditam numa vida que se vive depois dessa, mas que precisa ser purificado. Então, ele vai dizendo assim: a partir daí, aqueles que conseguem quebrar as correntes dos desejos, que de acordo com essa doutrina é a fonte do sofrimento humano, a pessoa será capaz de atingir o nirvana, ou seja, um estado de felicidade plena. Então, Sansara o que é? Sansara é a oportunidade de você sair desta vida e ir para um outro ambiente para se purificar, para que haja purificação, para chegar uma alegria plena. Então é isso que acredita o Buda, o adepto do budismo. Acredita que se você
que comete mal e vive no mal, você passa por este fenômeno chamado samsara, que é a purificação de algo mal, até você atingir um nível de felicidade plena que você vai viver para todo sempre. Então, olha só, eles acreditam que você pode reencarnar em um outro ser. Aí pode ser animal, vegetal, humano. Você pode vir novamente a viver para pagar pelo mal que cometeu na outra vida. Então, olha só, eles acreditam que existem leprosários, hospitais com doenças terríveis. Eles acreditam que o mal instaurado em uma família, todas estas coisas de mal que acontecem é porque na outra vida esta pessoa cometeu mal, viveu o mal, participou do mal. Então ela vem para uma outra vida para sofrer, para pagar o seu mal que foi cometido lá atrás, na outra vida que você teve. Então, se você nasce, você reencarna num cachorro, reencarna num animal, num vegetal, num ser humano, e que está sofrendo aquilo ali é chamado de karma. Essa palavra karma, ela denota para nós que é uma purificação pelo mal cometido, e eu tenho que aceitar este mal na minha vida. Então, todos que vivem em uma sensação, em uma vida de pura infelicidade, é porque alguma maldade cometeu lá atrás. Então, este estágio da samsara, ele promove às pessoas uma purificação interior. Olha só, então todo mal que tem, eu tenho que aceitar porque isso aqui é o meu karma. Alguma coisa eu fiz de errado lá atrás. Olha só, mas a Bíblia diz para nós, em Hebreus, capítulo 9, verso 27, e ao homem está ordenado morrer uma só vez, após a morte, segue-se o juízo. Uma única vez ao homem está ordenado a morrer. Uma única vez. Após esta vida e morte, está destinada esta alma a um juízo. Então, nós podemos ver que a teoria da reencarnação não tem fundamento bíblico, mas é o que eles acreditam. Uma outra religião da mitologia nórdica dizem que Niflheim é o inferno, de acordo com aquilo que eles creem. Então, olha como que eles acreditam. O reino da escuridão e trevas, que é cercado por uma névoa perpétua, nele reside o dragão Nigode, que se alimenta dos mortos. Niflheim é o mais profundo e escuro dos 9 mundos da mitologia nórdica. Ou seja, uma pessoa quando vive, morre, vai para este lugar para ser ali afligido por um dragão. Está entendendo? Por quê? Porque a essência do ser humano sabe que o mal tem punição. Há punição para o mal. Então, segundo esta crença da mitologia nórdica, acreditam. Ele diz assim, alguns afirmam que a Terra foi criada quando o gelo de Niflheim e o fogo de Muspelheim, reino onde habitam os gigantes do fogo, o seu mestre Sur, se colidiram. Aqui também vivem os ímpios e a âncora da árvore do mundo e da Yggdrasil, que é o que mantém o universo em equilíbrio. Eles acreditam. A religião acredita que existe um mundo após essa vida em que a pessoa vai para uma escuridão extrema e de lá não volta mais. É o que ensina. A outra religião taoísta chinês, esta aqui, a igreja taoísta, ou a religião taoísta é uma das maiores crescentes na China de adeptos. E ela indica assim, em seu início não existia, pois não havia ideia de alma imaterial. Porém, com o cruzamento de outras religiões, o taoísmo acabou adotando uma ideia de inferno,
que é habitado por inúmeras divindades e espíritos responsáveis por punir os mais diversos pecados, o que pode tornar realmente assustador. Duil significa reino da morte, e literalmente significa prisão terrena, nos quais os mortos pagam por seus pecados para que possam retornar seu espírito para a próxima reencarnação. Esse lugar é uma mistura de crenças tradicionais populares chinesas sobre vidas futuras e a ideia da Naraka, ou seja, aquela purificação da alma da pessoa reencarnando várias vezes. Olha só, é o que ensina a religião taoísta. Depois tem o zoroatrismo, que acredita que o inferno é a casa das mentiras. E eu imaginava que a casa das mentiras era a casa do inferno do cão, né? Onde tem muitos adeptos que falam mentira e pronunciam mentira. Que é filho do cão, vai estar com o pai na casa eterna, né? Mas olha só, aqui, ó, zoroatrismo é a casa das mentiras. Uma religião antiga que segue os ensinamentos do profeta Zarustra, ou Zoroastro. Entre os antigos iranianos, existe uma polaridade de bem mal representada por Ahura Mazda, o criador da vida, seguido por seus espíritos benéficos ou anjos, e Angra Maniu, um demônio destrutivo que é seguido por Daevas, espíritos demoníacos. Depois da morte, a pessoa é conduzida por Daena, uma espécie de consciência personificada. Olha só, consciência personificada até a ponte da Simvat, ponte do julgamento. Olha, por isso que eu digo, todas as pessoas que existem dentro deles têm algo que clama por justiça, e quando comete-se o mal e vive no mal, crê na sua punição. Então, olha só que interessante. Que é mais fina do que um fio de cabelo e mais cortante que uma espada. Se as más ações superam as boas, a ponte se inclina e a pessoa cai na casa das mentiras, lugar do tormento eterno. Olha, irmãos, que tipo de julgamento. Você consegue entender? Uma pessoa que entrou para esse nível de julgamento, ele passa por uma linha fina, que é a consciência, e em cima daquela linha fina é a ponte do julgamento. Quando essa pessoa entra ali e passa por essa ponte, aonde a ponte inclinar, é onde essa pessoa vai ficar. Olha só. Está entendendo? É interessante nós entendermos isso, porque se a gente fica bitolado só, a gente não conhece o que as pessoas e as outras religiões entendem a respeito do que nós cremos verdadeiramente, que é o que eu vou ensinar a vocês. Eu não desviei da fé, viu, irmãos? Amém? Eu estou na fé ainda, viu? Amém? Olha só. Ela é descrita como um lugar sujo, repugnante, onde as almas se alimentam de podridão e são torturados por causa de suas ações. Nessa religião, não há o hábito de enterrar os mortos, nem na terra, nem no mar. Isso acontece porque o corpo é considerado propriedade de Angra Maniu. Da mesma forma, não podem ser incinerados porque são obra de Ahura Mazda, o bom. Sendo assim, são deixados nas chamadas torres de silêncio para serem devoradas por animais. Olha só, a religião japonesa, uma religião antiga japonesa chamada Shinto. O inferno deles é o Yomi. Se trata do submundo da antiga religião japonesa. Literalmente significa primavera amarela ou fonte do enxofre. É retratado como um lugar escuro, subterrâneo, separado do mundo dos vivos por um rio, o que dá a sensação de contiguidade geográfica com a terra. Os mortos vivem lá e podem permanecer eternamente apodrecendo, mesmo que não haja indícios de julgamento nele. Simplesmente quando morremos passamos para outra fase, de morar para sempre nas sombras, independente de nosso comportamento. Como é lugar dos mortos, está associado à decomposição e à poluição, que ele chama de Kegari, que significa, se estamos em contato com algo, devemos nos purificar com água, o elemento da liberdade eterna. Depois da introdução do budismo no Japão, Yomi se tornou uma religião de Naraka, ou seja, com a mesma crença de purificação em várias vidas reencarnando, para chegar no lugar bom. Meu Deus, olha só, irmãos. Depois nós temos a Tuonela, que na realidade é o inferno, e eles acreditam, de acordo com a mitologia finlandesa. Tuonela é o reino dos mortos, da mesma forma que Hades é o reino dos mortos na mitologia grega. É praticamente a continuação na vida da terra, porém sombrio.
Aqueles que vão para Tuonela devem levar alguns aparelhos para sua sobrevivência. Inclusive, se permite visitação a parentes que ali estão. O problema é que, por vezes, a viagem até lá é mortal. A pessoa viva deveria atravessar o rio Tuone e pedir ajuda à donzela da morte, Tuonem, Tito, que, assim como Caronte, serve de guia até a pessoa falecida. Este rio está cheio de cobras venenosas, mas em Tuonela não é aplicado qualquer castigo, é simplesmente o lugar para onde os mortos vão. Vocês estão? Olha, irmãos. Depois nós temos a Duate. Esse é o lugar para onde os mortos egípcios iriam. Nos antigos textos sarcófagos, Duate está descrito como um lugar governado por Osíris, o deus dos mortos. Nesse livro, há um mapa com a rota a ser feita por Duate. Trata-se de um lugar semelhante à terra, mas com lado de fogos e paredes de ferro. Ao se aproximar de Duate, as almas deveriam passar pelas portas vigiadas por criaturas aterrorizantes, metade humanas, metade bestas, com nomes de bebedores de sangue que vêm do matadouro, ou aquele que come excrementos anais. Depois de atravessar as portas, o coração dos mortos é comparado com o peso de uma pena. Se for mais pesado, ele será devorado pelo demônio Amute, e em seguida deverá enfrentar a justiça e sofrer grande tortura. Vocês estão conseguindo observar que todas as religiões interpretam o mal como existência do mal, porque está intrínseca na pessoa, e o mal traz um juízo e uma punição. Então, sem direção, essas pessoas buscavam nessas crenças. Uns buscavam quando vivos, outros buscam porque vivos estão sem a direção, sem o entendimento do que nós acreditamos. Olha só, quanta coisa. Depois tem mais aqui. Xibalba, esse é o nome do inferno para a mitologia maia. A palavra vem de Quiche Xibalba, que significa escondido. É o reino subterrâneo onde regem as divindades. Camé, doença, e Vucube, Camé, morte. No Popol Vuh, livro documental da cultura maia, o mito dos gêmeos Unalpo e Xamblé é contado. No século XXI, acreditava-se que Xambalé era um lugar físico, por isso existe uma entrada na caverna, perto da comunidade Alta Verás, Cobana, Guatemala. Não se trata exatamente de um inferno, mas sim um submundo, que é representado, como dissemos anteriormente, por doenças e morte. Para que se possa entrar, existem escadas muito íngremes, que conduzem a um rio que corre ao longo das ravinas. Após um longo caminho, se chega a um cruzamento de 4 vias, vermelho, branco, amarelo e preto, sendo que esse último leva a Xibalba. Ali existem 5 casas. Primeiro, casa escura, onde só existem trevas. Casa do frio, onde o vento sopra insuportavelmente, eternamente. Casa dos jaguares, abarrotada desses animais. Casa dos morcegos, onde há milhares deles voando, gritando incessantemente. E, enfim, a casa das facas, na qual só existem facas extremamente afiadas. Olha só, amém? Isso são religiões e culturas que ainda não têm como fé, como nós cremos no Cristo do qual nós cremos. Olha quanta coisa, irmãos, as religiões criam para trazer esperança a uma pessoa que sabe que existe o mal e que receberá a punição daquele mal. Olha só, porque todo gênio humano provém de Deus. Todo gênio humano provém do Criador, com a essência do bem. Mas o mal foi adquirido e nós não sabemos lidar com o mal. Você pode ver que todo o mal está associado à escuridão, a trevas, a dor, a sofrimento. Porque nós não sabemos lidar com o mal. O homem não consegue lidar com o mal se não estiver em Deus. Está entendendo? O mal só é vencido quando nós acreditamos no Deus que criou o ser humano, que criou a essência humana e que mostra para nós um caminho. Como eu disse, se Deus é amor e justiça, ele não deveria e não poderia criar o inferno. Não poderia existir o inferno. Aleluia. Como que Deus é maravilhoso. Deus só criou o inferno porque ele sabia que o homem seria induzido por um espírito e que desse
espírito que estava impregnado, um mal desacerbado, na ausência de Deus, é influenciado a viver a seu bel prazer. O homem só vai para o inferno como castigo e punição do mal, porque rejeita o bem de Deus. Aleluia. Olha só, o homem só vai desfrutar do julgamento e juízo e punição porque rejeitou a graça de Deus, a bondade de Deus. Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, que é um dos versículos mais lidos por todos os crentes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, que deu seu único filho, o seu bendito filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Nenhuma religião pode proporcionar para nós o poder da criatura voltar ao seu Criador. Aleluia! Aleluia! Nenhuma religião pode proporcionar ao ser humano o prazer de dizer assim: vem, Senhor, sobre a minha vida, porque um dia eu quero estar com o Senhor. Nenhuma religião pode dizer, porque todas elas caminham buscando uma luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! A fé que nós professamos vai muito além de uma vida após esta vida para pagar um pecado cometido e assim não ter certeza da felicidade plena. Por quê? Porque de purificação em purificação, o homem não consegue ser bom, então ele vai viver por toda a vida, encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, para ser bom, e ele nunca vai ser bom, e nunca vai desfrutar da paz plena, do gozo eterno, se não estiver em Cristo Jesus. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Aleluia! Ressurreição é voltar no mesmo corpo e não precisar de passar por aprimoramentos, porque Jesus prometeu ressuscitar-nos para a glória eterna. Aleluia! 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 Nós temos uma plena convicção, porque Jesus ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu Deus! Aleluia! Oh, maravilha, irmãos! Era para nós estarmos enterrados em tantas outras crenças, mas o Senhor aprove nos trazer para junto dele, na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Eu não sei você, mas para mim é motivo de alegria, de fé, de ânimo e satisfação em servir a esse Deus. Aleluia! Quando nós passamos, irmão, a conhecer a raça humana e o que ela faz para entrar em contato da paz verdadeira, eu agradeço a Deus todos os dias. Aleluia! O que fazem as religiões para oferecer a seus adeptos para um pouquinho de paz e dessa paz que nós temos plena e que um dia desfrutaremos para toda a eternidade. Irmãos, vale a pena nós permanecermos firmes no Senhor, vale a pena declararmos a nossa fé, vale a pena pronunciarmos, falarmos, gritarmos para todo esse mundo, ouvir que somente em Jesus Cristo há salvação. Aleluia! Eu não sei você, irmão, mas eu tenho uma convicção muito grande dentro de mim, de que o céu é real, de que Deus é real, de que todas as coisas que Deus prometeu são reais. Aleluia! Aleluia, 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 porque todas as coisas são sombrias, porque o mal está impregnado na raça humana, e a incerteza que o ser humano tem da vida após a morte é tão grande, mas Jesus diz, fique tranquilo,
Eu sou o caminho. Eu sei o caminho e eu sou o caminho. Aleluia! Aleluia! Um dos discípulos, com este medo também, irmão, como nós temos, ele perguntou assim: Senhor, nos mostra o caminho de estarmos com o Senhor para sempre. Ele disse assim: eu sou o caminho, meu filho. Eu sou o caminho. Quem me vê, vê ao Pai. Aleluia. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme em Deus, na sua fé. Quando nós começamos a conhecer, irmãos, a nossa essência, quando nós começamos a conhecer quem nós somos pela palavra do Senhor, não dá motivo de parar, irmão. Me dá motivo de continuar na fé. Por isso que Oséias, capítulo 6, verso 3, o profeta vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Uma vez conhecendo, eu tenho que prosseguir em conhecer. Por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável. Nunca ninguém vai dizer assim: eu conheço tudo de Deus. Porque ninguém conhece tudo de Deus se Ele não se revelar. Se Deus não se revelar a nós, nós não conhecemos Ele. E quem conhece a Ele, porque Ele disse ao profeta, para profetizar a sua nação, Ele diz assim: aquele que conhece o seu Deus, se torna um povo sábio e ativo. Sábio e ativo. Aleluia. Amados, nós temos em nós uma essência da eternidade. Como eu disse, todos nós temos entendimento a respeito do mal que traz medo e consequências e punições que o mal traz para nós. Todos têm consciência de que o mal existe e que o mal desenfreado traz medo e que este medo me lança fora de Deus. Mas eu tenho que ter o amor a Deus, porque o amor lança fora o medo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, ame ao Senhor. Ame a Ele. Por isso que eu digo, quem ama ao Senhor não tem medo do inferno.